O segredo de Carlo Acutis. Quando abriram o computador de Carlo Acutis após a sua morte, encontraram algo que ninguém esperava. Não havia jogos, não havia redes sociais, não havia distrações. Havia um projeto ao qual ele dedicou anos da sua vida. Mais de 160 milagres eucarísticos documentados, nos quais a Eucaristia se transformou em carne e sangue humanos, analisados cientificamente e reconhecidos pela Igreja. Carlo Acutis queria que o mundo compreendesse uma verdade esquecida. A Eucaristia não é símbolo, não é metáfora, é Jesus vivo. Certa vez, sua mãe perguntou por que ele passava tanto tempo nesse trabalho. Carlo Acutis respondeu com uma frase que revela um segredo profundo, desconhecido por muitos católicos. Ele disse que as pessoas não compreendem o que a Eucaristia realmente é e, por isso, estão perdendo a única realidade capaz de conduzi-las além do purgatório mais rápido do que qualquer outra coisa. Em 7 de setembro de 2025, a Igreja confirmou oficialmente sua santidade. São Carlo Acutis, 10 dias antes de morrer, aos 15 anos, vítima de leucemia, ele declarou com serenidade absoluta: ofereço todo o meu sofrimento ao Senhor, pelo Papa e pela Igreja, para não ir ao purgatório, mas ir diretamente para o céu. Como um adolescente pode afirmar isso com tanta certeza? O que Carlo Acutis sabia que a maioria das pessoas nunca aprendeu? O que Carlo Acutis entendia sobre o purgatório? Carlo Acutis compreendia algo essencial. O purgatório não é castigo, não é vingança divina, é misericórdia. É o processo de purificação das almas que morreram na graça de Deus, mas ainda carregam apegos ao pecado. O céu é amor perfeito e nada imperfeito pode permanecer nele. A maioria de nós morre carregando bagagens espirituais, pecados veniais nunca confessados, apego ao conforto, ao prazer, ao controle, ao próprio ego. Tudo isso precisa ser purificado. Mas Carlo Acutis descobriu algo transformador. Essa purificação não precisa começar depois da morte. Ela pode começar agora, hoje, nesta vida. Quando cooperamos com a graça de Deus, fazemos o trabalho do purgatório enquanto ainda estamos vivos. Os santos sempre souberam disso, mas Carlo Acutis organizou esse conhecimento em algo concreto. Um sistema, um verdadeiro kit de santidade. Entre várias práticas espirituais, 3 eram fundamentais. 3 caminhos capazes de purificar a alma em tempo real. E é aqui que tudo muda. As 2 primeiras práticas de Carlo Acutis, a primeira prática era a Eucaristia diária. Carlo Acutis a chamava de sua rodovia para o céu. Desde os 7 anos de idade, após receber a primeira comunhão, ele nunca deixou de participar da missa diária, nem por doença, nem por viagens, nem por cansaço. Depois da missa, ele permanecia em silêncio diante do sacrário. Carlo Acutis dizia que quanto mais recebemos a Eucaristia, mais nos tornamos semelhantes a Jesus. Na terra, vivemos uma antecipação do céu. Cada comunhão perdoa pecados veniais. Cada comunhão fortalece a alma. Cada comunhão purifica. A segunda prática era a confissão semanal. Carlo Acutis comparava a alma a um balão de ar quente. O pecado faz o balão cair. A confissão reacende o fogo, que permite que a alma volte a subir. Confessar-se não é apenas apagar o pecado, é elevar a alma. Por isso, Carlo Acutis nunca permitia que o pecado se acumulasse. Mantinha sua alma leve, limpa e preparada. Assim, quando a morte se aproximou, restava pouco a ser purificado: o sofrimento, Maria e o chamado final. A terceira prática é a mais difícil de todas: oferecer o sofrimento. Carlo Acutis entendia que a dor, quando aceita com amor e unida à cruz de Cristo,
se transforma em graça. Uma graça que purifica a alma de forma profunda. Durante a leucemia, ele ofereceu cada dor, cada medo e cada noite sem dormir. Não porque gostasse de sofrer, mas porque sabia que aquilo estava purificando sua alma. Mesmo doente, Carlo Acutis pensava nos outros. O sofrimento o tornava menos egoísta e mais parecido com Cristo. Carlo Acutis rezava o terço todos os dias. Ele dizia que a Virgem Maria era a única mulher da sua vida. Ele sabia que Maria conduz as almas a Jesus pelo caminho mais rápido. O kit de santidade se resume assim: Eucaristia e missa frequente, confissão regular, oferta do sofrimento e devoção mariana. Não é algo complicado, é concreto, é possível e funciona. Agora, a escolha é sua. Carlo Acutis dizia: todos nascem originais, mas muitos morrem como cópias. Não desperdice a sua vida. Comece hoje. Tudo o que você ouviu até agora não é apenas uma reflexão espiritual. É um caminho real. Um caminho vivido por alguém que entendeu cedo o valor da eternidade. Carlo Acutis não esperou ser perfeito para amar a Deus. Ele não viveu isolado do mundo. Ele viveu no mundo, mas com os olhos voltados para o céu. O purgatório, muitas vezes, começa a ser evitado aqui, em pequenas escolhas, em pequenas renúncias, em atos simples, feitos com amor sincero. Carlo Acutis nos ensina que a santidade não é feita de grandes gestos raros, mas de decisões diárias, silenciosas e constantes. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar hoje. Uma oração feita com atenção. Um momento de silêncio em meio ao barulho. Um gesto de caridade que ninguém vê. Quando você escolhe o bem, mesmo quando é difícil. Algo dentro de você começa a se ordenar. O coração fica mais leve, a consciência mais clara, a alma mais preparada. Carlo Acutis dizia que a Eucaristia era sua estrada para o céu, não como um costume, mas como um encontro real com Cristo vivo. Agora, por alguns instantes, não pense em nada. Apenas respire. Deixe o silêncio falar. Imagine sua alma sendo iluminada, não por mérito próprio, mas pela misericórdia de Deus. Cada peso que você entrega, cada orgulho que você solta, é um passo a menos a ser purificado depois. O amor verdadeiro purifica. A humildade transforma. A entrega liberta. Carlo Acutis viveu pouco tempo na Terra, mas viveu intensamente para a eternidade. Ele entendeu algo que muitos descobrem tarde demais. O céu começa a ser escolhido agora. Que este caminho não seja apenas assistido, mas vivido. Porque, no fim, todos nós somos chamados à mesma meta. A santidade não é um privilégio de poucos. É um convite para todos. E esse convite continua aberto. Silencie o coração. Ó Deus, nosso Pai, neste momento de quietude, colocamos diante de Ti tudo aquilo que pesa em nossa alma. Nós te agradecemos pelo testemunho luminoso do jovem Carlo Acutis, que fez da Eucaristia o centro da sua vida e nos mostrou que a santidade é possível aqui e agora. Pela sua intercessão, Senhor, concede-nos a graça que hoje guardamos em silêncio no coração. Fortalece a nossa fé, sustenta a nossa esperança e inflama a nossa caridade, assim como fizeste com Carlo. Amém. A Eucaristia é a minha estrada para o céu. Carlo Acutis.